Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, na web rádio Cristo Consolador, falando aqui da cidade do Rio de Janeiro para o Brasil e o mundo, através das ondas da internet. Nosso programa tem por finalidade estudar o Evangelho, os ensinos morais de Jesus, a partir da visão do Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec, através dos ensinos dos Espíritos. Nosso programa é dinâmico, ele é dividido em 4 blocos. No primeiro, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. No segundo bloco, o Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel. No terceiro bloco, estamos dedicados às cartas de Paulo de Tarso. E no quarto e último bloco, é a palavra de José Herculano Pires sobre um tema do Evangelho. Vamos, então, colocar aqui a nossa apresentação em slides para iniciar o primeiro bloco do programa. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje nós vamos estudar os itens 1 a 5, em que Allan Kardec trata do tema injúrias e violências. Nós vamos, então, destacar em 2 slides trechos do texto para que nós possamos fazer os comentários. Vamos ao primeiro trecho. Allan Kardec abre o capítulo fazendo a transcrição de 3 passagens que se encontram no Evangelho, e todas essas passagens transcritas pelo evangelista Mateus, portanto, se encontram no Evangelho segundo Mateus. A primeira está no capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. A segunda passagem, também no capítulo 5, constituindo o versículo 9. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E, finalmente, também no capítulo 5, os versículos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Então, essas são as 3 passagens escritas pelo evangelista Mateus, e ele transcreveu 3 ensinos de Jesus. Faz, então, o seu primeiro comentário Allan Kardec. E ele nos diz: por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Bom, vamos agora entender essas passagens do Evangelho segundo Mateus e estas palavras de Kardec. As 2 primeiras referem-se às bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte,
também conhecido como Sermão da Montanha, onde, então, Jesus diz que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Naturalmente que Jesus estava com o olhar voltado para o futuro da humanidade. Depois, na sequência, nós temos a outra passagem, que também está no Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, em que Jesus nos chama a atenção para corrigir um antigo ensino judaico, que diria que todo aquele que matar o seu irmão, o seu próximo, será réu no juízo, ou seja, será réu perante a lei de Deus. E Jesus, então, amplia, dizendo assim, mas não apenas esse. Não é apenas aquele que comete um assassinato que vai responder perante a lei divina, mas aquele que se ira contra o seu irmão, aquele que disser a ele raca era uma expressão judaica utilizada na época, que era uma expressão de profundo desprezo ao outro. Então, aquele que se irar, se irritar com o seu próximo, aquele que desprezar o seu próximo, aquele que disser ao seu próximo que ele é um louco, todos esses também responderão perante a lei divina. Os judeus, na época, não levavam em consideração nada dessas coisas. Para eles, apenas o assassinato, o adultério, que responderiam perante a lei divina. Mas Jesus entra para o campo moral. Diz, não somente isso, mas quando nós desdenhamos o próximo, quando passamos por cima dele, quando não utilizamos da empatia, nós vamos responder perante a lei divina. E Allan Kardec, fazendo então o comentário, ele inicia lembrando que com essas palavras, Jesus deixou bem claro que a lei divina nos solicita, na relação com o outro, a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. São 5 virtudes muito importantes e que precisamos desenvolver, porque toda virtude é passível de desenvolvimento, porque elas pertencem ao potencial divino que possuímos. E, portanto, é uma questão de desenvolver a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência no relacionamento com o outro. E, como lembra Kardec, como consequência disso, Jesus, então, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Então, toda e qualquer violência, e não apenas o assassinato, a cólera e qualquer expressão descortês, qualquer expressão preconceituosa, discriminatória, é condenável perante a lei divina, porque fere as virtudes. Então, Jesus ampliou o conceito, e isso temos que trazer para nós na atualidade. Nós não estamos tratando aqui apenas de um fato histórico, quando Jesus corrige e amplia a lei judaica 2000 anos atrás. Ele estava nos trazendo um ensino para todos os tempos. Lembrando, então, que qualquer condenação ao próximo, qualquer julgamento, qualquer discriminação, qualquer preconceito, qualquer violência, nós teremos que responder perante a lei divina. Mas Allan Kardec continua o seu comentário, então vamos trazer mais uma parte do seu texto, quando ele nos diz: mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos,
porque eles possuíram a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos, ou seja, os bens da terra, mais importância que aos primeiros, que são os bens do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. E promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Compreendamos aqui este comentário de Allan Kardec, lembrando uma atitude que normalmente nós temos quando somos injustiçados, quando estamos passando por dificuldades existenciais. E aí exclamamos: não, tudo bem, eu confio em Deus, Deus me fará justiça. Quando falamos dessa maneira, não estamos sendo nem mansos e nem pacíficos, porque estamos colocando em Deus a nossa vingança. Ou seja, que Deus vai fazer justiça para nós. Esse fazer justiça, normalmente no nosso entendimento, é ir contra aquele que nos injustiçou. Mas Deus é Pai de amor. Deus não é violência. Deus é justiça plena, porque Ele é a perfeição absoluta. Então, prestemos atenção nas palavras de Jesus. Serão bem-aventurados os mansos, os pacíficos, não aqueles que desejam vingança sobre o seu próximo. E uma vingança terceirizada, já que essa vingança está sendo repassada para o próprio Deus. Então, cuidado, porque nós podemos ser um desses assambarcadores pela violência da felicidade alheia. Quantas e quantas vezes não prejudicamos os outros? Quantas vezes nos descontrolamos diante das redes sociais, das publicações? Temos que tomar muito cuidado com isso. O espírita precisa realizar todos os esforços para ser um verdadeiro cristão, porque uma das bases do espiritismo é o evangelho, ou seja, os ensinos morais de Jesus. E como conhecemos a realidade espiritual da vida e que responderemos sempre por aquilo que fazemos, está na hora de pautarmos a nossa existência, os nossos valores, as nossas ações no Evangelho, nos ensinos e exemplos que Jesus nos deu e que os Espíritos não cansam de nos relembrar, porque Jesus é o nosso guia e modelo e, portanto, o nosso roteiro de vida. Então, mansos e pacíficos haverão sim de herdar a terra, que é o futuro, quando não estivermos mais na categoria de mundo de expiações e provas, mas sim na categoria de mundo de regeneração e depois de mundo feliz. Mas essa mudança planetária depende de nós, porque nós somos os semeadores, os construtores desse amanhã da humanidade. Pensemos nisso para que possamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo semana que vem. Porque agora nós vamos abrir o segundo bloco do programa, passando a palavra a Caibar Schutel. Aliás, se você não conhece Caibar Schutel, que está aí, olha a figura dele na capa do livro, recomendo que você faça uma pesquisa na internet para conhecer esse
valoroso trabalhador, não apenas do Espiritismo, mas do Evangelho, um verdadeiro cristão, que entre o final do século XIX e o início do século XX, fez a diferença na cidade de Matão, lá no interior do estado de São Paulo, e se tornou um dos grandes divulgadores do Espiritismo. E nós estamos, então, estudando os ensinos de Jesus a partir dessa obra, em que Caibachútil, com a doutrina espírita, justamente realiza esse estudo. Hoje, nós vamos nos debruçar sobre o capítulo que tem por título Comunhão de Pensamento. Caibachútil transcreve uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 29 a 30. Ou seja, nós não vamos sair do Evangelho de Mateus por enquanto. Allan Kardec transcreveu 3 passagens do Evangelho segundo Mateus e Caibachútil vem com outra passagem, mas de um outro capítulo, o capítulo 11, versículos 29 e 30. Quando Jesus nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou passar a palavra a Caibachútil. Ele faz algumas colocações que são importantes conhecermos, para, na sequência, podemos também realizar o nosso comentário. Nos explica, então, Caibachútil. Comunhão vem do latim communio, que quer dizer sociedade, participação mútua e, segundo Cícero, parentesco, relações comuns de opiniões e crenças. Pensamento é ato particular do espírito, ou uma operação de inteligência. Comunhão de pensamento é, portanto, participação do espírito. Comungar vem da palavra comunicare, ou seja, comunicar, conversar, participar, corresponder-se. Comungar em pensamento é ter o mesmo modo de pensar, a mesma crença religiosa, científica, política ou literária. Os homens de ciência têm a sua exegese implacável. Os literatos estão sujeitos a certas e determinadas regras. Os políticos têm a sua comunhão exclusivista e o sectarismo religioso a sua comunhão de pensamento intolerante, como se depara em nossos dias. Mas o homem verdadeiramente religioso, discípulo de Jesus, deve comungar em pensamento com o seu mestre. Estas são as palavras iniciais de Caibachútil no comentário a este ensino de Jesus. E ele lembra, então, que nós, que nos dizemos cristãos, adeptos do cristianismo e do espiritismo, que é a doutrina cristã, precisamos ter comunhão de pensamento com o Cristo, com o nosso mestre Jesus. E ele foi muito claro no seu ensino anotado por Mateus. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo e o fardo de Jesus correspondem ao Evangelho, à boa nova, à lei de amor. E é claro que esse jugo é suave e esse fardo é leve. Quando entramos em sintonia
ou comunhão de pensamento com as lições, os ensinamentos de Jesus e compreendemos a profundidade do Evangelho como luz na nossa vida, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave, porque compreendemos a vida de um ponto de vista diferente, que é o ponto de vista espiritual. E aí compreendemos também melhor o funcionamento da lei divina, da justiça de Deus. E com o Espiritismo, que nos traz a imortalidade da alma e a reencarnação, as lições do Evangelho deixam de ser enigmáticas para falar à nossa mente e ao nosso coração. E aí percebemos que é perfeitamente possível colocar o Evangelho em prática, viver na vida terrena, material, as lições evangélicas. E com Jesus nós ganhamos em fé, em confiança, em perseverança, em vontade de aprender e de agir. E com as suas vibrações amorosas, nós conseguimos nos sustentar muito melhor e sem maiores preocupações, porque sabemos que nada nos acontece por acaso, que tudo tem a sua razão de ser e que o olhar que possuímos sobre a vida futura nos mostra que, vivendo o Evangelho, seremos, sim, os herdeiros deste mundo e seremos recebidos na pátria espiritual, no depois da morte, com alegria, porque vencemos a nós mesmos e vencemos o mundo. Por isso, Jesus afirma que nele, ou seja, no Evangelho, nos seus ensinos, acharemos descanso para as nossas almas, porque compreenderemos as aflições do mundo, as tribulações da existência, sem entrarmos em desespero, sem nos desequilibrarmos, sem perdermos a fé, muito pelo contrário. É com o Evangelho que conseguimos reforçar a nossa fé. Mas eu vou passar novamente a palavra a Caibar Schutel, porque ele continua aqui no seu texto, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele nos diz: se comungamos em pensamento com Jesus, estamos na caridade, e Deus nos dá a graça da sabedoria do céu. Para que comunguemos com os homens em pensamento, é preciso que os homens comunguem em pensamento com Jesus. Só em Jesus encontramos a força para domar as nossas paixões. Só Ele tem a verdade que esclarece, a vida que alimenta. Só nele vemos o caminho que nos conduz a Deus. E para comungar em pensamento com Jesus, é preciso estudar seus ensinamentos e pôr em prática suas ordenações. A humildade, o estudo, o trabalho, o raciocínio, a boa vontade, a prece, são os elementos indispensáveis para chegarmos ao Mestre e com ele aprendermos a ser humildes e mansos de coração, para podermos desvendar as maravilhas da vida eterna. Nesses comentários, Caibar Schutel nos dá um pequeno roteiro, mas muito útil e importante. Ele diz aqui da humildade, do estudo, do trabalho, do raciocínio, da boa vontade e da prece, como elementos indispensáveis
para termos uma comunhão com Jesus. Então, precisamos ser humildes, precisamos estudar, isso é muito importante, para podermos compreender o Evangelho, compreender os ensinos de Jesus. Mas não basta ter esse conhecimento, por isso o Caio Bachuto nos lembra que também precisamos trabalhar, obrar, realizar. Também precisamos utilizar do raciocínio, pensar, e pensar com lógica, utilizar a boa vontade e a prece. Ou seja, em síntese, é colocar em ação o amor através da caridade. E ninguém consegue fazer a caridade se não for humilde. Ninguém realiza a caridade sem sair do lugar. E assim por diante. Então, nós temos aqui um pequeno roteiro apresentado por Caio Bachutel, que nos leva a realizar a comunhão de pensamento, mas também de ações com Jesus. O que nos faz lembrar, certa vez, numa reunião mediúnica, quando o benfeitor espiritual, tecendo algumas palavras a toda a equipe, ele nos disse a todos, quando vocês elevarem o pensamento a Jesus através de uma prece, de uma oração, imaginem Jesus trabalhando. Imaginem Jesus atendendo as pessoas. Visualizem Jesus ensinando a multidão. Não pensem num Jesus estático, de uma imagem parada. Porque Jesus trabalha até hoje, como Deus, nosso Pai, trabalha também. E nessa fala, o benfeitor, amigo, estava nos chamando a atenção para que, seguindo o exemplo de Jesus, também nós trabalhássemos, nos colocássemos em ação. Jesus foi claro, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. E é isso que nós temos que fazer, continuando a espalhar o Evangelho no mundo, fazendo o Evangelho vibrar nas mentes e nos corações. Porque aí nós sairemos progressivamente do mundo de expiações e provas para adentrar progressivamente ao mundo de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal. Mas isso não vai acontecer através da simples vontade divina ou de um passe de mágica. Não. Vai acontecer através do nosso trabalho, dos nossos esforços. Porque é da lei divina que o nosso livre-arbítrio seja sempre respeitado. Por isso somos nós, os construtores de nós mesmos, os construtores da sociedade em que vivemos, portanto, os construtores da humanidade. Tudo isso, então, nós pudemos comentar através, então, desta obra de Caio Bachutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo Comunhão de Pensamento, em que ele nos trouxe os versículos 29 e 30 do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos continuar este estudo semana que vem, porque ainda temos mais alguns capítulos desta obra de Caio Bachutel para explorar e aprendermos aqui, juntos, cada vez mais. Mas estamos agora na hora do terceiro bloco do nosso programa. E iniciamos, semana passada, novos comentários sobre as cartas de Paulo de Tarso. E esses comentários são feitos, na verdade, pelo benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade abençoada do nosso querido Chico Xavier. Aliás, Emmanuel foi um dos grandes comentaristas, senão ele é o
principal comentarista de Paulo de Tarso. E Emmanuel escreveu muito através do Chico Xavier, fazendo comentários dos versículos das diversas cartas de Paulo de Tarso. Cartas essas que são conhecidas também pelo nome de epístolas e que se encontram nas edições do Novo Testamento. Preste atenção, pegue aí o Novo Testamento. Você vai ler o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João, os Atos dos Apóstolos e, na sequência, começam as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Então, nós passamos a acompanhar os comentários realizados por Emmanuel. Hoje, nós vamos ver o comentário que ele faz ao versículo 17 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nesse versículo, ele nos diz: o justo viverá da fé. Emmanuel vai comentar esse versículo num texto que ele intitulou Viver pela Fé, e que está publicado no livro Caminho, Verdade e Vida, publicação da FEB Editora. Esse texto compõe o capítulo 23 dessa obra. Vamos então passar a palavra a Emmanuel, lembrando que carta aos Romanos, carta aos Filipenses, carta aos Efésios, refere-se a cartas escritas por Paulo de Tarso às comunidades dessas respectivas cidades, espalhadas pela Ásia e também na Europa. Neste caso aqui, era a comunidade de cristãos que se juntaram lá em Roma, a cidade imperial, formando, então, um núcleo de estudo do Evangelho. Então, ele dirige a carta a esses companheiros e companheiras que formam essa comunidade cristã na cidade de Roma. Comenta, então, Emmanuel. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E, antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, essas são as palavras de Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, sobre este versículo de Paulo: o justo viverá da fé. Emmanuel inicia seu texto lembrando que muitas pessoas fazem
confusão com estas palavras de Paulo. E acreditam que para ser justo é preciso frequentar a igreja da sua ramificação cristã e cumprir todos os rituais e dogmas dessa igreja. Mas Emmanuel nos lembra que Paulo não estava se referindo a formalismos, a dogmas, a rituais. Paulo estava se referindo a viver através da fé que se professa. E, nesse caso, é viver na vida, em todas as circunstâncias. Ou seja, precisamos ser cristãos em casa, no ambiente familiar, mas também na rua, no transporte público, no supermercado, onde vamos realizar as nossas compras, num passeio no shopping, etc., etc. Ser cristão é ter uma conduta sempre correta. Isso, portanto, é ser uma pessoa justa, que não julga, não condena, não possui preconceito, não discrimina e jamais apoia a violência ou terá qualquer ato violento. Aí nós temos o justo pela fé, que não será aparência, mas será realidade. Então é isso que Emmanuel está nos lembrando e que precisamos trazer para nós, na atualidade, para nós espíritas. Nunca cansamos de lembrar que o espírita é também um cristão, que o evangelho é base do espiritismo e que, portanto, o espírita deve realizar todos os esforços para colocar em prática os ensinos de Jesus, que são, na sua essência e profundidade, ensinos morais e espirituais. Não basta frequentar o centro espírita, não basta ajudar na campanha de mantimentos aos mais necessitados. Não basta ler esta ou aquela obra de Allan Kardec. Ser espírita é muito mais do que isso. Ser espírita é vivenciar a realidade imortal da alma, é acreditar com profundidade na reencarnação e realizar todos os esforços para se melhorar, visando retornar ao mundo espiritual depois da morte, muito melhor do que quando nasceu para esta existência. Então, lembremos de tudo isso, porque rituais, vestimentas, sacerdócio, dogmas, todas essas coisas, nem sempre representam a pessoa justa, que pode ser uma coisa na frente dos outros e outra em particular. Por isso, Jesus nos chamou a atenção para tomarmos cuidado e não sermos lobos em pele de ovelha. Muito cuidado com isso. Nós vamos continuar o estudo da carta aos Romanos, segundo Emmanuel. Semana que vem você já está aí convidado para nos acompanhar. Antes do nosso quarto bloco, vamos então para a nossa dica literária espírita. Sempre apresentamos um livro ligado ao Evangelho. E hoje, então, nós estamos destacando para você o livro Palavras de Vida Eterna, do nosso Emmanuel, através do Chico Xavier, uma publicação conjunta da FEB Editora, ou seja, da editora da Federação Espírita Brasileira, com a SEC Editora, que é a editora da Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba, em Minas Gerais. Nessa obra, Emmanuel continua
aquela série que é famosa, composta pelos livros Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, realizando comentários sobre os versículos do Evangelho, ou dos Evangelhos, porque ele comenta versículos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, também dos Atos dos Apóstolos, de Paulo de Tarso e os outros conteúdos que compõem o Novo Testamento. Então, está aí a recomendação literária de hoje, o livro Palavras de Vida Eterna. Bem, chegamos agora ao quarto e último bloco do programa, quando passamos a palavra a José Herculano Pires. Sempre lembrando que Herculano Pires teve o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher de São Paulo, entre os anos de 1970 e 1974. Ele sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. E são esses comentários que estamos trazendo aqui para o nosso programa. Comentários esses que foram publicados pela editora Paideia no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Hoje, nós vamos destacar o capítulo 11, que tem por título Comer e Beber. Esse capítulo traz os comentários de Herculano Pires sobre uma carta de Paulo de Tarso. E é justamente a carta aos Romanos, no capítulo 14, versículos 1 a 4, quando Paulo nos diz: mas acolhei o que é fraco na sua fé, não para discutir as suas dúvidas. Um crê que pode comer de tudo, mas o que é fraco come legumes. Quem come, não despreze aquele que não come. E quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio amo, está em pé ou cai, mas ele estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Comenta, então, José Herculano Pires. Este trecho da Epístola de Paulo aos Romanos nos mostra como a vida humana na Terra se processa de uma forma de repetição constante. Tinha razão, portanto, o Eclesiastes ao dizer que não há nada de novo sob o sol. Vemos que na igreja primitiva do cristianismo, quando o cristianismo era divulgado pelo mundo, e quando Paulo, como nós sabemos, o grande baluarte da propagação do cristianismo no mundo inteiro, lutava desassombradamente para que a verdade cristã se implantasse na Terra, nós vamos encontrar nos agrupamentos das igrejas nascentes os mesmos problemas com que hoje nos defrontamos, tanto no meio espírita quanto no meio das demais correntes de pensamento cristão. Por que motivo queremos sempre julgar o nosso semelhante? Porque queremos sempre condenar as suas atitudes, a sua maneira de agir, pensando que ele deve agir de acordo com a nossa maneira de agir? Por que isto? Certamente, porque não compreendemos ainda as lições espirituais que recebemos do cristianismo em qualquer das suas escolas vigentes hoje na Terra. O Evangelho é um só para todas as correntes de pensamento cristão. E em todo o Evangelho, nós estamos sempre sendo advertidos de que não devemos julgar para não sermos julgados. Mesmo porque o nosso juízo é bastante estreito, bastante pequeno, reduzido ao nosso próprio eu, à nossa visão pessoal, muito particular, para nós sabermos, às vezes, quais são os motivos que determinam certas atitudes e posições dos nossos irmãos. Condenar, por exemplo, aqueles que comem carne, ou aqueles que se abstêm de carne,
Aqueles que bebem vinho, ou os que se recusam a tomar qualquer bebida de teor alcoólico, condenar, enfim, os que preferem isso ou aquilo, e que, de acordo com o nosso ponto de vista pessoal, cometem erro na sua escolha. Tudo isso não é nada mais, nada menos do que violar os ensinos do Cristo e atentar contra o princípio da fraternidade humana, do amor ao próximo, que nós devemos alimentar dentro de nós. As condenações indevidas tornam-se muitas vezes ridículas, porque nós não conhecemos os problemas pessoais de cada um. Não podemos penetrar no íntimo de cada um e saber até onde estas pessoas estão apoiadas para, na realidade, agir como agem. Há os que condenam no meio espírita, como nos demais meios das correntes cristãs de pensamento e de religião, condenam os outros por qualquer ato, por qualquer atitude, pela maneira com que se vestem, pela maneira com que falam, pela maneira com que andam na rua, pelos amigos que eles escolhem, e assim por diante. Não nos esqueçamos de que os judeus formalistas do tempo de Jesus condenaram o próprio Cristo pelo fato dele sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores. E, no entanto, ao fazer isto, Jesus estava abrindo uma nova perspectiva para a humanidade, criando uma nova civilização, iniciando um novo mundo na Terra, um mundo de compreensão espiritual que sobrepujava de muito todos os horrores do paganismo e do mundo pagão, deixando para trás, portanto, uma etapa profundamente dolorosa da evolução, a fim de avançarmos com mais facilidade para um mundo melhor. Ouçamos, pois, o ensino de Paulo, como se fosse dito para nós, hoje, neste momento em que aqui nos encontramos. Bem, essas, então, foram as palavras de José Herculano Pires, comentando mais uma passagem do Novo Testamento, desta feita, 2 versículos da carta de Paulo aos Romanos. Com isso, estamos chegando ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde. Ele é retransmitido pela web Rádio Cristo Consolador, através do Facebook e do YouTube. Caso você não possa nos acompanhar na quinta-feira, às 5 da tarde, você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e a qualquer hora, bastando acessar o canal da web Rádio Cristo Consolador no YouTube, ou o canal do Orientação Espírita, porque ambos esses canais mantêm no ar os vídeos do programa. Que possamos continuar a estudar o Evangelho e a entender cada vez mais através do Espiritismo, doutrina que nos traz a imortalidade da alma e a reencarnação como chaves para entendermos não apenas o Evangelho, mas para entendermos a vida que é bênção de Deus para todos nós. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo encontro.